senha. Blá 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 blá. Recado dado, voltar para o papo aqui com o Santiago Salazar. Para quem perdeu o primeiro bloco, perdeu um pouquinho da história dele, que já desde cedo, desde menino, escolheu a fotografia como sua arte, como sua paixão, como sua profissão. E depois de um bom tempo estabilizado já na área, ele resolveu viajar, dar a volta ao mundo, foi para os Estados Unidos foi para a Europa. E a gente encerrou o primeiro bloco falando, inclusive, dessa aventura europeia que foi em Portugal, porque aí você alugou o carro. E através do aplicativo de carona você resolveu conhecer os outros países. Exato. Aí depois, nessa viagem, eu fui depois para a Espanha, fiquei encantado com Santiago de Compostela, foi fantástico, eu sempre ouvia falar, porque aí de Santiago, a origem do seu nome. Depois Santiago de Compostela, então foi fantástico. E depois eu fui conhecendo, né? Conheci algumas cidades da Espanha e fui para a França, para o sul da França e depois... Você fez alguns lugares legais, né? Pelo que eu vi aqui, Portugal, França, Itália, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, que eu imagino que tenha sido um lugar sensacional, porque tem uma história muito bacana, Luxemburgo, né? Alemanha, Áustria, Suíça e Mônaco. Mônaco é de ficar de queixo caído, né? De você olhar e falar assim, eu não faço parte desse mundo. Não, né, Mônaco foi acho que Neto é maior que Mônaco. É muito pequeno Mônaco. A gente foi, assim... Mas é um lugar extremamente selecionado. Exatamente. Só para quem tem muita grana. Muito dinheiro. Então eu fui lá, olhei e falei assim, legal, posso fazer check-in? Já estive em Mônaco. Já estive em Mônaco. Vou seguir viagem. Não tem muito o que fazer lá, né? Assim, para quem não tem muita grana, né? Não tem, porque você pode ir lá, né? Conhecer. Apesar que eu fui a alguns países também na Europa que é muito caro. Como você falou, Luxemburgo. Sim. É muito caro. É um país muito selecionado. É um outro país pequeno também. Pequeno, muito pequeno. Mas é impressionante a organização deles, a questão da limpeza, a internet. Assim, ninguém precisa pagar a internet, que a internet é pública. Então, em termos de recursos, são países muito avançados, assim, a Alemanha também. Foi a Alemanha. A Áustria, que você foi, Suíça também. A Alemanha foi interessante porque eu estava dirigindo, né? E lá tem aquelas autoestradas sem limites de velocidade. Sim. E eu estava lá a 190 por hora, eu pensei, eu acho que eu não vou aguentar, eu vou reduzir, eu vou... Você estava com um carro legal, assim? Foi. Na verdade, o carro foi eu tive muita sorte na minha história, na minha viagem. Então eu consegui algumas hospedagens e o carro foi uma das minhas sortes que eu tive no caminho, porque eu peguei um carro para ser um básico, como fosse um Celta, algo assim, básico, sem ar, sem nada. Só que deu overbook, foi uma promoção, que eu paguei como R$50. E quando eu fui pegar o carro, não tinha carro. Eu fiquei 4 horas para esperar pegar um carro. E quando chegou um carro lá, disponível... Chegou com upgrade. Aí o cara falou assim, não, desculpa, você perdeu o seu dia, eu vou te dar um upgrade. E daí ele me deu um carro super, e era espaçoso, era grande. Era um Megane GT Line. Aqui não vai ter no Brasil. Sim. E é um carro todo esportivo, com banco de couro, com ar-condicionado, aquecedor, GPS. Ajudou na viagem, Ajudou demais. E com R$50, assim, com tudo incluso, com seguro, com tudo, eu falei... Esse valor era mensal? Não, por dia. Por dia? Por dia. Porque senão também, né, é de graça. Não, daí... não. Mas super barato ainda, né? Super barato, como... se for pensar no custo do carro, barato, mas eu tinha como falar para você, eu usava o sistema do BlaBlaCar. E funciona mesmo, cara? Funciona. Rola o tempo eu todo. falo até propaganda do pessoal de graça, mas funciona demais. Na Europa funciona muito, porque lá, diferente no Brasil, as pessoas confiam muito. Sim. Então, e lá a parte de compartilhar é muito sim, é normal na vida das pessoas. Então, as pessoas compartilham carona, compartilham... Tudo você vê elas compartilhando, né? Tem muita gente que faz mochilão até baseado nisso, né? Sim. E aqui no Brasil tá começando a pegar, porque eu acho que as pessoas não chegam a confiar tanto umas nas outras, mas lá funciona bem. Vamos ver umas fotos? Tem fotos maravilhosas aí, e o nosso tempo é curto para falar de tudo. Aí onde você está, na Muralha da China, é isso? Essa foi a Muralha da China, foi um dos lugares mais impressionantes da minha viagem. Imagino. Foi a primeira vez que eu vi neve também. Muito frio lá, não?
Tava só menos 10 Nossa. nesse dia, mas foi fantástico. Essa barreira de temperatura foi difícil, né? Foi. Aí onde é Camboja? Isso aí não, isso aí é Vietnã, Hanoi. Foi nos momentos que depois disso, eu quase virei vegetariano na minha viagem. Porque é terrível, né? Terrível. E foi nessa rua aí, eu vi um cachorro inteiro assado. Nossa. E foi um momento que eu falei assim, eu comecei a rever muitas coisas da minha vida. Você teve que comer alguma coisa estranha? Eu comi um escorpião. Foi o mais esquisito que você comeu? Foi o mais esquisito que eu comi, foi um escorpião. Olha que foto bonita. Essa foto é em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Foi a última foto da minha viagem. Isso aí foi um dia que marcou muito, porque foi o dia que encerrei meu ciclo, né, da minha viagem. Sim. Foi esse dia aí. Muito bonita a foto. Obrigado. Essa é a cidade de Porto, em Portugal. Que é lindo também. Que é lindo também, esse foi o entardecer de lá. Foi o lugar que eu tomei um vinho, o melhor vinho da minha viagem. É uma delícia, o vinho do Porto é sensacional. E o engraçado que eu, conversando fazendo amizade pessoal lá, o rapaz me deu direto do tonel um vinho. Olha que legal. E essa foto é sensacional. Eu gosto muito dessa foto, Não só pela imagem, né? Tem uma história bacana aí por trás, foi né? quando eu cheguei em Paris, eu estava no carro, eu acabei dormindo em frente à Torre Eiffel. Dentro do carro. E... Isso não dá problema lá fora? Ninguém vem? Porque lá tem muitos lugares lá. Tem uns parkings mesmo? Tem uns assim? parques que lá é diferente daqui no Brasil. Então tem os parques de camp. Isso me deu muita segurança. Então tem os parques de camp que tem Wi-Fi, tem onde você toma banho, tem tudo. Mas não fiquei só no carro, mas eu fiquei lá em Paris só essa noite que eu cheguei muito tarde. Não dava pra procurar hotel, E eu não nada. tinha, no outro dia eu fiquei num hotel normal. Só foi um dia E só. você acordou com aquela imagem? E acordei com a imagem. Já pegou a câmera e já foi fantástico. Você passou algum susto nessa viagem? Porque da Europa você foi para a Ásia, né? Como a gente mostrou em algumas fotos ali. E você chegou inclusive até na China, né? China, E você teve algum susto, assim? Alguma coisa que te decepcionou? Alguma questão com violência? Alguma coisa desse tipo? Violência eu não vi nada. Eu fiquei muito repreensivo um pouco no Camboja. Mas deu para passar, foi tranquilo. O pessoal na Ásia, a religião é muito forte. Então, ele tem um respeito muito grande pelo próximo. Né? Então, isso me deu uma segurança. Apesar de ser muito pobre, eles têm muito respeito. Mas o que eu senti um pouco de medo quando eu fiquei na China, eu tinha só 3 dias meu visto lá, que é um visto de passagem, e eu ia fazer uma conexão no Canadá. Só que eu não me atentei, eu precisava de um visto canadense. E eu tive que esperar, eu tive que ficar 2 dias na China ilegal, porque eu precisava para tirar um visto canadense lá, de emergência. Então foi uma história muito difícil, porque inclusive teve um dia que eu não consegui hotel, eu acabei dormindo no aeroporto nesse dia. E no outro dia, quando eu fui pegar o hotel para ficar, eles não me aceitaram porque eu estava com o visto vencido. Puxa vida. E eu estava um frio de -7 nesse dia, andando pela rua à noite, eu não sabia o que fazer. Aí, por sorte, consegui um hotel, assim, para conseguir dormir aquela noite. Mas foi muito difícil, assim. Esse dia eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia onde eu ia ficar, eu não podia avisar minha família, porque a pessoa ficou com medo. Mas depois disso, passou. Essas fotos vão virar uma exposição? Vão virar um livro? Vamos fazer, em ver. Tudo isso? Em breve, vamos fazer uma exposição aqui em Indaiatuba. Legal. Ainda tem já um lugar definido, mas vou esperar um pouco mais, ainda tempo para divulgar. E só estou fazendo alguns detalhes. É muita foto também que tem que selecionar, mas tem alguma coisa que tem que estar aí. Quando for ter exposição, você volta aqui e me conta. Com certeza. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns pela história de ousadia aí, de aventura. E tomara que isso agregue muito sua vida aí, que eu tenho certeza que vai. Desejo todo o sucesso do mundo aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã estou de volta com muito mais esperando vocês, tá bom? Um beijão. Resenha. Oferecimento. Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção.